Um objetivo: estabelecer os procedimentos operacionais necessários para garantir a segurança dos bombeiros militares de Minas Gerais que atuarão em locais que estejam energizados ou potencialmente energizados. 2. Aplicação: a orientação para a adoção de medidas de proteção que visam o controle dos riscos elétricos, voltados a garantir a segurança e a saúde dos bombeiros militares que estão sujeitos a essas atividades. B. Segurança no atendimento de ocorrência que envolva risco em eletricidade. C. Procedimentos operacionais a serem adotados em ocorrências com energia elétrica. D. Identificação dos tipos de redes de distribuição de energia elétrica e identificação da tensão das redes de transmissão de energia elétrica. F. Identificação das redes de telecomunicações. G. Materiais básicos utilizados em eletricidade. 3 conceitos 13. 3 conceitos. Para entendimento dos procedimentos, os militares devem observar os conceitos abaixo elencados para entendimento das ocorrências envolvendo eletricidade. 3.1 Eletricidade. Eletricidade é o ramo da física que abrange uma variedade de fenômenos decorrentes da presença e do fluxo de carga elétrica, tais como relâmpagos, eletricidade estática e correntes elétricas em fios elétricos. Também conhecida apenas como energia elétrica, termo mais comum à população, engloba conceitos mais específicos como campo eletromagnético e indução eletromagnética. Gaspar, 2005. 3.2 Corrente elétrica. Fluxo ordenado dos elétrons dentro de um condutor quando se aplica uma diferença de potencial entre as suas extremidades. A corrente é representada pela letra I e a unidade com que se mede é o ampere. Gusov, 1997. 3.3 Tensão elétrica. É a energia necessária, força eletromotriz, para criar uma diferença de potencial elétrico, DDP, entre dois pontos distintos e provocar o movimento ordenado dos elétrons livres que estão presentes no meio condutor. A tensão elétrica é representada pela letra V e a unidade de medida é o volt. V. Alexander, 2008. 3.4 Resistência elétrica. É definida como a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Ela está ligada ao choque entre elétrons livres e átomos no interior dos condutores. A unidade de medida da resistência é o ohm, ômega. Gusov, 1997. 3.5 Efeito Joule. Ao atravessar um condutor, a corrente elétrica tem sua energia se convertendo em energia térmica devido ao choque dos elétrons livres com os átomos do condutor. Essa conversão de energia recebe o nome de efeito Joule e é responsável pelo aquecimento do condutor ao ser atravessado pela corrente elétrica. Calçada, 1945. 3.6 Curto-circuito. O curto-circuito é uma conexão elétrica, que possui enquanto característica principal uma resistência extremamente baixa à passagem da corrente elétrica entre dois pontos de potenciais elétricos distintos. Gusov, 1997. Tem-se a ligação por arco elétrico, por exemplo, sendo a condição mais severa do curto-circuito. 3.7 Corrente alternada. A corrente alternada, ou K, é aquela na qual a intensidade e a direção da corrente elétrica variam ciclicamente com o passar do tempo. A corrente alternada ora está em um sentido, ora está em outro sentido, segundo Rodrigues, 2015. 4 Riscos da eletricidade. A eletricidade é causa de diversos tipos de acidentes no mundo, por ação insegura ou imprecisa de quem a manipula, pois nem sempre os profissionais são habilitados para executarem trabalhos com equipamentos elétricos energizados. Nas ações com eletricidade existe a dificuldade na identificação de cargas elétricas em um condutor ou outro meio físico, pois isso ultrapassa as capacidades sensoriais do ser humano, sendo necessário o uso de equipamentos específicos para fazê-lo. A corrente elétrica e a eletricidade, ao entrarem em contato com o corpo humano, podem provocar queimaduras, coagulação do sangue, lesão nos nervos, contração muscular, fibrilação cardíaca e, secundariamente, pode provocar incêndios. 4.1 Choque elétrico. Choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos, que se manifesta no organismo humano ou animal quando esse é percorrido por uma corrente elétrica. Dependendo da intensidade e do tempo de exposição à corrente elétrica, poderão ser maiores os efeitos nocivos à saúde do homem. Contrim, 2009, p. 7. A corrente elétrica busca o caminho para a Terra, potencial nulo, dentre os trajetos aquele que possui menor resistência. Quando uma pessoa toca em um fio energizado e ao mesmo tempo no chão, ela se torna parte integrante do circuito elétrico, podendo sofrer sérios danos com a passagem de elétrons pelo seu corpo.
podendo até mesmo levar à morte. Silva, 2015. 4.1.2 Efeitos do choque. Os efeitos do choque elétrico no corpo humano podem variar, e depende de diversos fatores. Dentre eles, podemos citar: percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tempo de exposição, frequência da corrente elétrica, tensão elétrica, condições da pele do indivíduo e resistência elétrica do corpo humano. 4.1.3 Percurso da corrente elétrica pelo corpo humano. O percurso da corrente elétrica no corpo humano influencia bastante nos danos causados em decorrência de um acidente. A figura 1 representa os possíveis caminhos que a corrente pode percorrer em caso de acidente por choque elétrico. Na imagem acima da esquerda para a direita, é demonstrado nas primeiras ilustrações a corrente elétrica passando pelo tórax, e por consequência pelos órgãos vitais coração, pulmões e sistema nervoso do ser humano, sendo considerada de grande risco para o indivíduo. Já na última ilustração, à direita, a corrente entra e sai pela perna, sendo, portanto, menos agressiva ao ser humano, visto que não passa pelos órgãos vitais. 4.1.4 Efeitos da corrente elétrica no corpo humano. O fator determinante para as perturbações produzidas pelo choque elétrico é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo de uma pessoa, e não a tensão a que a pessoa foi submetida. Isso quer dizer que quanto maior a intensidade da corrente que passa pelo corpo, maiores serão os danos provocados por ela. O quadro 1 abaixo mostra os efeitos da corrente no corpo humano para diferentes intensidades de corrente alternada. Ver quadro na íntegra. 4 Riscos da eletricidade. Em relação ao termo morte aparente citado no quadro anterior, trata-se de um estado que simula a morte por precária persistência da circulação e pode durar por horas, porém é possível a recuperação através de atendimento médico imediato e adequado. Bessa, 2020. 4.1.5 Tempo de exposição. Quanto maior for o tempo de exposição à corrente elétrica, mais severos serão os danos ao organismo, porém, alguns valores de corrente não apresentam nocividade fisiológica observável. 2014. A gravidade do choque elétrico depende de sua magnitude e do tempo de exposição. UFVIM 2016. Apesar das diversas pesquisas realizadas com o intuito de se obter os efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano, ainda não se obteve resultados incontestáveis referentes ao tema, devido às diferentes condições do próprio corpo humano e dos choques elétricos. Lima 2002. Segundo Lima 2002, a curva tempo x corrente da figura 2 é uma das maneiras de se demonstrar os efeitos no corpo humano produzidos por uma corrente elétrica em um determinado tempo. A zona 2 não representa nenhum efeito patofisiológico perigoso. Já a zona 3 representa algum perigo, pois o efeito presente nesta fase é parada dos pulmões, levando a séria asfixia, e pode ocorrer o risco de fibrilação. Zona 4 é uma zona perigosa com risco de fibrilação acima de 50% das pessoas. Por fim, a zona S é considerada uma curva de segurança onde a probabilidade de ocorrência de fibrilação ventricular é de 0,5%. Lima 2002. 4.1.6 Frequência da corrente elétrica. As correntes elétricas de alta frequência são menos perigosas ao organismo do que as de baixa frequência. As frequências de 50 e 60 Hz, de uso comum amplamente utilizada no nosso dia a dia, estão dentre as mais perigosas. Maia Júnior, Silva, 2014. Quanto maior a frequência, maior será o limiar da sensação da corrente elétrica. Portanto, o organismo sente menos os efeitos quando as correntes elétricas estão em uma frequência maior. Maia Júnior, Silva, 2014. As frequências acima de 10 kHz são menos sentidas pelo organismo, cujos efeitos se limitam ao aquecimento, sendo utilizadas amplamente na medicina como fonte de febre artificial, ou seja, uma temperatura elevada ajuda a regular o metabolismo e os hormônios, além de destruir bactérias e vírus invasores. Maia Júnior, Silva, 2014. 4.1.7 Resistência elétrica do corpo humano. A resistência elétrica que o corpo humano possui implica diretamente na intensidade que a corrente circulará sobre ele. A pele seca oferece maior resistência, porém é uma situação que raramente ocorre durante a execução de qualquer atividade, pois é difícil controlar as condições de umidade do ambiente de trabalho ou sudorese do indivíduo. A resistência que o corpo humano possui quando se encontra com a pele seca e sem cortes é na faixa de 100.000 a 600.000 ohms, CPN-SP 2005. 4 Riscos da eletricidade.
A resistência do corpo humano está ligada intimamente aos efeitos e consequência que o choque elétrico pode causar ao organismo. Portanto, o valor não é constante, pode variar dentre os seres humanos, e está condicionado a diversos elementos como estado da pele, área de contato, pressão de contato, tempo de exposição à corrente, natureza da corrente, presença ou não de álcool no sangue, tensão elétrica de choque aplicada, presença ou não de umidade na pele. Gouveia, 2015. 4.1.8 Condições da pele do indivíduo. A resistência à passagem da corrente elétrica é influenciada pelo estado em que a pele se encontra. A pele úmida tem menos resistência à passagem da corrente elétrica em comparação à pele seca, conforme discutido no item anterior. Contudo, outros fatores também são determinantes na forma como a corrente elétrica interage com a pele. Quando a pele apresenta cortes, machucados ou feridas, haverá uma redução de sua resistência elétrica. A resistência oferecida pelos órgãos internos, ou seja, a parte interna do corpo humano como fígado, coração, sistema nervoso, músculos e demais tecidos, é muito baixa se comparada com a pele. A resistência da parte interna do corpo humano é em média da ordem de 300 ohm, chegando ao máximo de 500 ohm. 4.2 Queimaduras. Quando a corrente elétrica atravessa o corpo humano, ela pode produzir queimadura devido ao efeito Joule. Os órgãos internos apresentam uma resistência baixa, apresentando uma boa condução de eletricidade. Por outro lado, nos pontos de entrada e saída da corrente a situação é mais crítica, pois a pele apresenta maior resistência. Devido a essa alta resistência, a corrente provoca alterações estruturais na pele, CPNSP 2005. As queimaduras produzidas pela eletricidade podem ser de diversas formas, dentre elas ocorre a seguinte classificação: queimadura por contato, queimadura por arco voltaico ou elétrico e queimadura por radiação em arcos produzidos por curtos-circuitos. CPNSP, 2005, Rosa Filho, 2012. 4.2.1 Queimadura por contato. Ocorre quando há o contato em uma superfície energizada. Tal queimadura pode ser superficial ou profunda, atingindo até mesmo a parte óssea, ou deixando apenas uma mancha branca na pele. Rosa Filho, 2012. 4.2.2 Queimadura por arco voltaico ou elétrico. O arco elétrico é caracterizado pelo fluxo de corrente elétrica que atravessa um meio isolante, ruptura de um dielétrico, quer seja de um gás ou ar. Rosa Filho, 2012. Essa ruptura produz uma fagulha instantânea, produzindo calor que pode exceder a barreira de tolerância da pele, gerando queimadura de segundo ou terceiro grau. CPNSP 2005. 4.2.3 Queimadura por radiação em arcos produzidos por curtos-circuitos. Os arcos elétricos emitem energia sob a forma de luz, calor e mecânica, sendo bastante quentes. A energia luminosa causa sérios danos aos olhos e se agrava quando a presença de componentes ultravioleta na radiação eletromagnética. O calor transmitido pela radiação ocasiona severas queimaduras. Lins, 2015. 4.3 Campos eletromagnéticos. Quando ocorre a passagem de corrente elétrica por um condutor, é produzido um campo eletromagnético que, por sua vez, induz uma corrente elétrica em condutores que se encontram próximos. Dessa forma, pode acontecer o surgimento de corrente elétrica em um circuito inicialmente desenergizado se esse estiver próximo a algum circuito energizado. CPNSP 2005. 4.3.1 Tensão de passo. É a tensão que há entre os pés de uma pessoa, ou as patas de um animal em contato com o chão no instante de uma descarga atmosférica, um equipamento elétrico caído ao solo, ou algum tipo de escoamento de tensão na terra, por exemplo, um aterramento mal feito. Figura 3. A tensão de passo ocorre em altas tensões, pois apenas a alta tensão é capaz de romper o dielétrico, isolação do solo. Figura 3. Tensão de passo. Um cabo de alta tensão da rede elétrica caído ao chão, por exemplo, produzirá potenciais distintos que vão diminuindo sua intensidade desde o equipamento até uma distância remota, de acordo com o nível de tensão. Estes potenciais surgem de forma predominantemente circular, como mostrado nas linhas tracejadas da figura 3. Caso uma pessoa esteja com os dois pés na mesma linha equipotencial, a tensão de passo será nula, não havendo, portanto, choque elétrico. Os valores assumidos pela tensão de passo podem ser diversos, desde zero até máxima diferença de potencial que existe entre duas superfícies equipotenciais separadas pela distância entre seus pés. Quando ocorre o choque elétrico, os músculos das pernas e das coxas se contraem, ocasionando a queda da pessoa e, consequentemente, que ela toque o solo com as mãos.
Nesse caso, ocorrerá o agravamento do choque, visto que a corrente passará pelo coração. No caso de animais, a tensão de passo se torna tensão entre patas, sendo, portanto, uma tensão mais elevada devido à distância maior entre as patas. A corrente elétrica, em regra, passará diretamente pelo coração do animal. Curso Zoninês 2018. Os bombeiros em ocorrência devem atentar-se para a tensão de passo figura 4. Porque quanto maior a distância entre os seus pés, passo, maior será a diferença de potencial, fazendo que a corrente entre em um dos pés, circule pelo abdômen e retorne para o outro pé, chegando por fim, à terra. Logo, quanto maior a distância entre os pés, maiores serão as chances de ocorrer um choque elétrico. Silva, 2015. Figura 4. Tensão de passo. 4.3.2 Arco elétrico. Arco elétrico é conceituado como sendo um fenômeno físico que ocorre essencialmente em equipamentos e instalações elétricas, sempre que há a passagem de corrente elétrica por um meio que não apresenta características condutoras. Isso acontece devido à perda de suas características isolantes, normalmente compreende partes metálicas que não estão em contato direto, mas apresentam uma considerável diferença de potencial. O fenômeno arco elétrico tem curta duração e apresenta a transformação da energia elétrica em energia térmica, calor, energia acústica, onda de pressão e energia luminosa. 4 riscos da eletricidade. Os arcos elétricos são fenômenos que liberam uma grande quantidade de energia na forma de calor, produzindo altíssimas temperaturas. Sua temperatura pode alcançar 20.000 graus Celsius. Precauções adicionais são exigidas quando há presença de incêndio na vegetação ao redor do equipamento elétrico, pois nesse caso, haverá fumaça e chamas significativas. A densidade de fumaça, a intensidade do fogo e a tensão envolvida são fatores importantes no estabelecimento da distância entre o combate e as linhas de tensão. Figura 5. Essas condições aumentam as chances de ocorrer um arco elétrico. Figura 5. Arco elétrico. Fonte: adaptado de Silva, 2015. 5. Segurança em eletricidade. Para este trabalho foi utilizado o Manual de Segurança em Eletricidade para Socorristas de Emergência Electrical Safety and On-Book for Emergency Responders, 2013. Esse material é utilizado para treinamento de bombeiros em Ontário, no Canadá, e contém práticas para lidar com os riscos elétricos em situações de resgate e incêndio. Se não forem adotadas medidas de segurança em locais energizados, o risco de choques elétricos será muito grande. O perigo pode existir para eletricistas, pessoas comuns ou aqueles que porventura tenham que entrar nesses locais para prestarem algum tipo de socorro, como é o caso dos militares do Corpo de Bombeiros. Maia Júnior, Silva, 2014. Nas ocorrências que envolvam eletricidade, é necessário que os combatentes possuam o conhecimento conceitual em eletricidade e normas de segurança, quer seja para o resgate de uma vítima de choque elétrico ou até mesmo para aquelas ocorrências que envolvam riscos elétricos de difícil percepção. Silva, 2015. Durante a ocorrência, o bombeiro militar deve garantir a segurança de sua guarnição e das pessoas que estejam envolvidas nesse acidente. Para isso, é necessário analisar dos riscos elétricos in loco e os riscos adicionais presentes nesse ambiente. Silva, 2015. Quando se fala em desligamento de algum ponto na rede elétrica, não quer dizer que naquele ponto a rede esteja desenergizada. Desligar um circuito é remover o dispositivo de proteção dele. Já para o processo de desenergização, exige-se que sejam realizados procedimentos conforme item 10.5.1 da NR 10 de acordo com as seguintes etapas: seccionar, impedir reenergização, constatar ausência de tensão, aterramento temporário, proteção de elementos energizados e sinalização de impedimento de reenergização. Estas ações serão feitas pela concessionária de energia elétrica que atende a região do local da ocorrência, geralmente, a CEMIG para o nosso caso em Minas Gerais, ou empresas terceirizadas da concessionária. Em certas ocorrências, o ato de desligamento da energia é uma das primeiras atitudes a serem tomadas, porém, não basta para garantir a segurança das pessoas que atuam na ocorrência. O ato de desenergização é extremamente necessário, pois consiste em retirar a carga elétrica residual do equipamento de forma que seja escoada para a terra por meio do aterramento. Logo, é necessário ficar atento às manobras feitas pela concessionária e impedir o religamento automático do circuito ou até mesmo por pessoas que estejam no local. 5.1 Distância de segurança. Existem distinções entre as zonas de trabalho em serviços com eletricidade.
As três zonas principais são Zona Livre, ZL, Zona Controlada, ZC, e Zona de Risco, ZR. Na Zona Livre não há restrições ao tipo de pessoa que é permitido circular ou permanecer, pois esse local não apresenta risco. Lacerda 2017. A Zona Controlada já apresenta risco ao trabalhador, havendo a necessidade de restrições quanto ao tipo de pessoa que pode circular nesse ambiente, sendo permitida a circulação de pessoa autorizada, devidamente ciente do risco na atividade. Lacerda 2017. A zona de risco oferece o maior risco ao trabalhador, onde o uso de app é obrigatório para que o funcionário autorizado execute as suas atividades com segurança dentro da área de risco. Lacerda 2017. Na NR10, algumas distâncias de segurança são dadas em função da tensão nominal da instalação elétrica. A figura 6 e 7 mostra a distância de delimitação das zonas de risco controladas e livres sem com interposição de superfície. Figura 7. Delimitação das zonas de riscos controladas e livres com interposição de barreira. A tensão nominal do circuito no ponto faz surgir ao redor dele áreas consideradas de zona risco e zona controlada, estabelecendo condições restritivas de acesso somente às pessoas autorizadas e mediante a aplicação de procedimentos específicos. Por fim, também há as áreas livres que circundam a zona controlada. Borba, 2016. A tabela 1 abaixo mostra quais são as áreas de riscos e as áreas controladas de acordo com a tensão nominal da instalação elétrica. 5.1.2 Limites seguros de abordagem. De acordo com Silva 2015, são definidas algumas distâncias de segurança para a atuação do bombeiro em ocorrências que envolvam circuitos energizados. Essas distâncias foram retiradas do Electrical Safety Handbook for Emergency Responders. Tabela 2 Limites seguros de abordagem. Faixa de tensão nominal da instalação elétrica em volts, V. Distância mínima em metros, M. 750 a 150 mil volts. Distância de 3 metros. 150.001 a 250.000 volts. Distância de 4,5 metros. 250.001 volts e superior, 6 metros. 5.2 Aproximação a um veículo com fio energizado. De acordo com o Manual Electrical Safety Handbook for Emergency Responders, existem alguns procedimentos a serem adotados quando há um fio energizado sobre um carro ou embaixo dele. Figura 8. Primeiro passo. No deslocamento, ligue para a concessionária de energia elétrica local. Segundo passo. Avalie a situação pelo menos a 10 metros de distância. Terceiro passo. Estabeleça a zona de segurança e isole a área. Quarto passo. Mantenha os pés juntos, caminhe deslizando vagarosamente e aproximando-se do veículo. Quinto passo. Aproximar-se no máximo a 6 metros de distância e jamais toque o veículo, pois uma tensão estará presente quando o fio estiver energizado, pois isso poderá ocasionar a eletrocução. Figura 8. Fio energizado embaixo ou sobre carro. 5.2. Fio energizado sobre um veículo e o motorista consegue dirigir e retirar o veículo do local de risco. Segundo Electrical Safety Handbook for Emergency Responders, quando um motorista consegue mover o veículo e este está sobre um fio energizado, deve-se primeiro certificar-se que você e os demais militares não correm risco de serem feridos no caso do fio ser liberado ou se mover abruptamente, no momento do deslocamento do veículo. Em seguida, oriente o motorista para mover o veículo lentamente para longe do fio e livrar-se de quaisquer poças de água que possam ser energizadas pelo fio. Porém, se os fios energizados forem puxados pelo veículo, instrua o motorista a parar e permanecer dentro do carro até a chegada dos responsáveis pelo desligamento da rede elétrica. 5.2.2 Fio energizado sobre um veículo e o motorista não consegue deslocar o veículo do local de risco. Quando o motorista não consegue mover o veículo, ou quando este não se move, baseado no Manual Electrical Safety Handbook for Emergency Responders, primeiro deve-se instruir o motorista a permanecer no veículo até a chegada da concessionária de energia elétrica. Em seguida, monitorar continuamente a zona de segurança, proteger essa área e manter as pessoas afastadas. 5.2.3 Combate a incêndio em um veículo em chamas com fio energizado. De acordo com o Electrical Safety Handbook for Emergency Responders, pode-se usar água para combater o incêndio em um veículo em chamas com fio energizado. Sobre ele, para tanto, deve-se obedecer às distâncias mínimas de segurança e deve-se utilizar jatos neblinados com pressão de 100 psi. A figura 9 mostra essas distâncias de acordo com a tensão elétrica.
Figura 9. Distâncias mínimas de combate a incêndio envolvendo eletricidade. Tabela 3. Volts. Distâncias mínimas a 700 kPa, sem psi na ponta da mangueira. Com jato neblinado. 0. 750 volts, 1,5 metros. 751 a 15.000 volts, 4 metros. 15.001 a 500.000 volts, 7 metros. 5.2.4 Fio energizado sobre o carro e a vítimas inconscientes. Quando há presença de vítimas inconscientes e existem fios sob e sobre o veículo ou pendurados muito perto do veículo, o manual Electrical Safety and On-Book for Emergency Responders diz que primeiro deve ser determinado a zona de segurança e ela deve ser monitorada continuamente, protegendo a área e mantendo as pessoas afastadas. Em seguida, monitora-se de perto qualquer mudança de situação, exemplo, início de fogo. Para vítimas que recuperarem a consciência, instrua a permanecer dentro do veículo até que seja desenergizada a linha. Não tome nenhuma medida que possa colocar em risco a sua vida e a dos demais envolvidos. 5.2.5 Fio energizado sobre um veículo com vítimas conscientes e risco de explosão quando os ocupantes não estão feridos e há um fio energizado sobre um veículo, impossibilitando-o de ser movido, apresentando fogo em sua estrutura que não pode ser extinto prontamente e ainda exista risco de explosão. Baseado no manual Electrical Safety and On-Book for Emergency Responders, alguns passos devem ser adotados. Primeiro passo: explicar aos ocupantes que o contato com o veículo e solo ao mesmo tempo deve ser evitado pois poderá causar choque, possivelmente fatal. Segundo passo: orientar como pular do veículo e se afastar. Deverá ser instruído da seguinte forma: mantenha os pés juntos e pule para fora do veículo. Não toque no carro quando seus pés entrarem em contato com o solo. Tente cair com os pés juntos. Tome passos curtos, caminhe deslizando os pés, vagarosamente mantendo os dois pés mais próximos o possível sem separá-los. Mova-se desta maneira para longe do carro por aproximadamente 0,66 metros. Se possível, mostre como fazer a uma distância segura. Terceiro passo: orientar a pular do veículo quando estiverem prontos. A figura 10 e 11 resumem bem esses passos. OBS. Lembre-se sempre que entrar em contato com o carro e o solo ao mesmo tempo pode ser fatal. Figura 10. Fio energizado sobre o veículo, risco de explosão. Figura 11. Modo de caminhar após sair do veículo. Exemplo A. Saltando e mantendo os pés juntos. Tradução do elaborador. Exemplo B. Os calcanhares não passam os dedos dos pés.